Cheguei em casa mais cedo naquele dia e me deparei com uma cena surreal. Minha suíte transformada em canteiro de obras, uma equipe de pintores mexendo em tudo, enquanto a esposa do meu irmão ditava ordens como se fosse a dona do pedaço. Esse tom não serve, e esses rodapés precisam sair já. Tudo tem que ficar perfeito para a mudança. Meu irmão apenas assentia como um boneco de corda, e meus pais, ao lado, sorriam com aprovação estampada no rosto. No dia seguinte, o telefone tocou cedo demais. Era minha mãe, com a voz trêmula: Alice, o que você fez? A polícia esteve aqui. Levaram o Artem. Dizem que foi você quem registrou queixa. Pois é. Vamos começar do início. Meu nome é Alice. Tenho 33 anos, trabalho em um dos principais estúdios de design do país, criando interiores para clientes que não olham preço. O salário é excelente, o trabalho me realiza. Mas essa história não é sobre carreira. É sobre como uma única decisão virou minha família de cabeça para baixo. Há 6 meses, decidi que queria um lar. Não um apartamento minúsculo em um prédio impessoal, nem um box de vidro em um arranha-céu. Casa de verdade. Foi então que, vasculhando anúncios, me deparei com uma oportunidade, um terreno com uma construção precária, precisando de reforma. As fotos mostravam um casebre dos anos 70, com paredes descascando, cerca torta e um jardim tão selvagem que mais parecia uma floresta. Mas eu enxerguei além daquilo, vi um projeto, um espaço só meu, um pedaço de terra para chamar de lar. Estava exausta de aluguéis, de vizinhos barulhentos aos finais de semana, de donos de imóveis que aumentavam o valor do nada. O preço era irrisório, justamente por causa do estado lastimável. O financiamento saiu rápido, afinal, meu salário permitia. Quando contei aos meus pais, foi como se tivesse anunciado uma loucura. Minha mãe quase engasgou com a salada no almoço de domingo. Alice, você perdeu o juízo? Gente decente compra imóvel pronto. Pra que esse trabalhão todo? Meu pai apenas girou o dedo na têmpora, e meu irmão caçula, Artem, soltou sua pérola: irmã, isso é um lixo total. Eu preferia 1000 vezes um apartamento novo em um condomínio. Sua esposa, Vika, olhava para mim como se eu tivesse proposto morar em uma caverna. Ela, que se acha especialista em tudo, apesar de nunca ter trabalhado um dia na vida, apenas administra um perfil no Instagram sobre a maternidade consciente com 200 seguidores fiéis. Mas não me importei. Enquanto eles viam escombros, eu enxergava possibilidade. E, graças ao meu trabalho, tinha contato com os melhores profissionais, encanadores, eletricistas, mestres de obras. Assinei o contrato, peguei as chaves e fiquei ali, no meio da sala descascada, com um sorriso bobo no rosto. Era meu. Tudo aquilo era meu. Os 6 meses seguintes foram um inferno construtivo. Descobri que a fiação era da época do Brezhnev e precisava ser trocada por completo. O telhado vaziava tanto que dava para encher baldes. E quando levantamos o piso, encontramos um ecossistema tão rico que até biólogos ficariam impressionados. Mas os caras da minha equipe me deram um desconto real, cobrando metade do valor de mercado. Ainda vou passar meses retribuindo com garrafas de conhaque. Meus fins de semana viraram maratonas em lojas de construção. Hoje, posso discorrer por horas sobre os tipos de massa corrida ou as vantagens do porcelanato. Minhas mãos ficaram cheias de calos, minhas costas doíam, mas a sensação de ver aquele caos se transformar em um lar não tinha preço. Primeiro, resolvi o telhado e a parte elétrica. Depois, paredes, pisos, hidráulica. A cozinha ficou minimalista, porém funcional. E o quintal? O quintal foi minha obra-prima. Arranquei mato, plantei flores, montei um pergolado e até um canteirinho para temperos. Quando tudo ficou pronto, resolvi fazer uma festa de inauguração. No domingo seguinte, convidei a família. Venham ver o que consegui criar. Vika torceu o nariz, não qualquer torcida, mas aquela careta de desprezo disfarçado. Não, obrigada. Não tenho a menor vontade de ir até aquele casebre. Com certeza tudo saiu torto. Quase engasguei com a própria saliva. Na verdade, fiz uma reforma completa. Mas se não quer vir, problema seu. Ela ficou vermelha como um pimentão e se calou, passando o resto da noite de cara feia no canto. Meus pais e Artem prometeram aparecer, embora sem muito entusiasmo.
No sábado, às 6 da tarde, a casa estava cheia, amigos, colegas, até os vizinhos vieram. Todos admirados, tirando fotos, perguntando sobre materiais. Só a família que não chegava. Quando finalmente apareceram, 1 hora e meia depois, pareciam estar indo a um velório. Mas bastou cruzarem a porta para suas expressões mudarem. Meu Deus, Alice! Minha mãe até se emocionou. Isso é arte pura. De onde você tirou tanto bom gosto? Só então respirei aliviada. Finalmente, tinham entendido. Vika, é claro, não desistiu. Andava de um lado para outro, procurando defeitos. Espiava atrás dos móveis, passava o dedo nos parapeitos, examinava cada canto. Depois, sumiu por alguns minutos e voltou com ar triunfante. Bom, a cor do quarto é um desastre total. Eu com certeza repintaria tudo. Sorri docemente. Quando você tiver a sua casa, pinta do jeito que quiser. Em rosa com bolinhas, se preferir. Todos sabiam de sua obsessão por rosa, seu Instagram era um mar daquele tom. Vika explodiu. Artem, nós vamos embora agora mesmo. Meu irmão olhou para mim com culpa, mas seguiu atrás dela como um cachorrinho. Meus pais também se despediram, claramente decepcionados. Mas os outros convidados ficaram até tarde, e, sinceramente, foi muito melhor sem eles. Uma semana depois, minha mãe ligou: Alice, posso ir aí? Sozinha, sem esse circo todo. Quero ver tudo com calma. E veio. Passamos a tarde juntas, tomamos chá na cozinha nova, caminhamos pelo jardim. No fim, ela confessou: sabe, seu pai e eu estávamos errados. Você é incrível. Estou orgulhosa de você. Quando foi embora, entreguei uma chave reserva. Se um dia eu viajar, você pode vir regar as plantas, dar uma olhada. Nos meses seguintes, ela apareceu com frequência. Ora trazia mantimentos, ora só vinha para um café. Era gostoso, como nos velhos tempos. Já de Artem e Vika, nem notícia. Meu irmão mandava mensagens bobas no Telegram de vez em quando, mas sobre a casa, nenhuma palavra. Vika sumiu do mapa. E, francamente, foi um alívio. Meu pai mantinha neutralidade, não me ignorava, mas também não fazia questão de visitar. 4 meses se passaram. Minha vida tinha se ajustado, a casa estava perfeita, a carreira decolando, até um romance começou a despontar. Tudo no lugar. Até que minha mãe ligou novamente, com uma alegria suspeita na voz. Alice, vem almoçar no sábado. Faz tempo que a família não se reúne. Alguma coisa não cheirava bem, mas aceitei. Afinal, sentia saudades. No sábado, cheguei e lá estavam eles, Artem, com um sorriso largo demais, e Vika, que mal olhou na minha direção, mas sem a hostilidade de antes. Sentamos à mesa. Minha mãe se esmerou, um assado com batatas, seu prato predileto. A conversa começou forçada, todos fingindo normalidade, falando do tempo, do trabalho. Eu contava sobre um cliente difícil que mudou de ideia 3 vezes, quando minha mãe pousou o garfo e me olhou com um sorriso meloso. Alice, precisamos conversar sobre uma coisa, disse, com a mesma voz doce demais do telefone. Todos pararam de mastigar e me encararam. Artem exibiu aquele sorriso de cachorrinho que usava quando criança para me convencer a dividir seus doces. O contrato de aluguel do Artem e da Vika está acabando, continuou minha mãe. Com essa crise, os preços dispararam, e as coisas no trabalho dele não estão fáceis. Encontrar algo decente por um valor justo é impossível. Meu estômago se revirou. Sabia exatamente aonde aquilo ia parar. E a gente pensou, ela fez uma pausa dramática, que eles poderiam ficar na sua casa por um tempo. Só até se reestabilizarem. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para ouvir uma mosca passar. Todos me olhavam, esperando. Artem continuou, com a voz mais doce que mel. Ele sorria como um cachorro espancado, os olhos úmidos de uma culpa calculada. Soltei o ar dos pulmões com um suspiro longo, como se expulsasse junto toda a paciência que me restava. Não. A palavra saiu seca, definitiva. Não quero ninguém morando na minha casa. O rosto da minha mãe se alongou em uma careta de decepção teatral.
Alice, não são estranhos. É seu irmão. Sua cunhada. O tom era uma mistura de reprovação e chantagem emocional. Eu mantive a voz firme, quase clínica, entendo. Mas minha resposta continua não. Foi então que Vika decidiu entrar na arena. Seus lábios se curvaram em um sorrisinho venenoso. Sempre soube que você era uma egoísta mesquinha. Eu a encarei, divertida com a audácia. Engraçado. Na minha festa de casa nova, você chamou meu lar de um barraco e se recusou a vir. Agora, de repente, está disposta a morar aqui? Ela deu de ombros, com um cinismo que chegava a doer. Se for de graça, até um barraco serve. A descarada não tinha limites. Artem, percebendo que a estratégia da esposa tinha virado contra eles, mudou de tática. A voz tremeu, fingindo desespero. Alice, pelo amor de Deus. Minha situação é séria. Cortaram 20% do meu salário. Nenhum banco aprova financiamento para gente. Virei-me para Vika, os olhos gelados. Talvez sua esposa pudesse arrumar um emprego de verdade, em vez de fingir ser influencer com 200 seguidores? O rosto dela ficou roxo. Como você ousa? Sibilou, as mãos crispadas sobre a mesa. Encolhi os ombros, impassível. Se o dinheiro está curto, faz sentido que os dois adultos da casa trabalhem, não acha? Vika se levantou com um grito teatral, derrubando a cadeira, e correu escada acima, os passos ecoando como marteladas na minha antiga quartinho. Satisfeita? Artem pulou, os punhos cerrados. Você é uma idiota, Alice. E saiu correndo atrás da mulher, deixando para trás um silêncio carregado de tensão. Meus pais me olhavam como se eu fosse uma leprosa. Terminei de comer o mais rápido que pude e me levantei. Boa noite. Nenhum deles respondeu. Saí sem olhar para trás. O que se seguiu foi um silêncio absoluto. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhum convite forçado para jantar de domingo ou meme idiota no Telegram do Artem. Nada. E, pela primeira vez em anos, foi libertador. Nenhum sermão. Nenhuma culpa manipulada. Apenas paz. Minha casa era minha. Recebia amigos. Cuidava da horta. A vida, finalmente, tinha voltado aos eixos. Até que, numa terça-feira, tudo desmoronou. Tinha uma reunião marcada com uma cliente importante às 14 horas, um projeto grande, com um cachê que faria meu trimestre. Mas às 11h30, o telefone tocou. A mulher, com voz constrangida, pediu para adiar. Problemas familiares, disse. Frustração, mas pouco a fazer. Decidi ir para casa. Lembrei que tinha deixado lá os esboços finais do projeto. Melhor do que ficar no escritório sem ter o que fazer. Cheguei por volta do meio-dia, 3 horas mais cedo que o habitual. E então, vi 2 carros estacionados à frente da minha casa, a Skoda dos meus pais e o Solaris prateado do Artem. Um nó se formou no meu estômago. Algo sério deve ter acontecido, pensei. Mas se fosse emergência, teriam me ligado, certo? Abri a porta com minha chave e congelei. A mobília da minha suíte estava espalhada pela sala. Meu criado mudo. Minhas comodas. Até os abajures da IKEA que eu tinha escolhido com tanto carinho. Vozes vinham de cima. Subi os degraus com o coração na garganta e parei no vão da porta do meu quarto. Minha mãe dava ordens, como uma general em campanha. Meu pai estava encostado na parede, mudo. Artem segurava uma escada. E Vika? Vika brilhava, como um troféu polido, enquanto 2 pintores de macacão passavam rolo nas minhas paredes. Minhas paredes. Aquelas que eu tinha passado 3 semanas escolhendo a tonalidade exata, um cinza azulado perfeito, misturado gota a gota até ficar ideal. Agora, estavam sendo cobertas por um rosa envenenado, tão agressivo que chegava a arder os olhos. O que diabos estão fazendo aqui? Todos congelaram. Os pintores me encararam, rolos suspensos no ar. Meus pais fingiram culpa. Artem empalideceu. E Vika? Vika sorriu. Ah, você chegou.
Decidimos dar uma repaginada no quarto antes de nos mudarmos. Não acha que o rosa ficou divino? Mordi o interior da bochecha até sentir o gosto de ferro. Parem! Rugi para os pintores. Parem agora! Eles trocaram olhares e baixaram os rolos. Virei-me para minha mãe, a voz trêmula de fúria contida. Você perdeu a cabeça? Como entraram aqui? Ela sorriu, como se estivesse me oferecendo um chá. Mas, querida, eu tenho a chave. Somos família. E sabíamos que, no fundo, você ia querer ajudar o Artem e a Vika. Ajuda? Minha risada foi seca, quase um rosnado. Eu disse não. De forma clara. Definitiva. Meu pai interferiu, o tom paternalista. Sabíamos que você ia mudar de ideia. Você sempre faz a coisa certa, Alice. A coisa certa? Repeti, incrédula. Invadir a casa alheia e destruir meu reparo é a coisa certa? O inferno se instalou. Meus pais discursaram sobre valores familiares. Artem gritou que eu não entendia a gravidade da situação deles. Vika me chamou de tudo que é nome, até os pintores, bênçãos aqueles homens, juntarem suas coisas e saírem correndo, pressentindo a tempestade que viria. Quando a porta se fechou atrás deles, olhei para os três. Não estou brincando. Saiam. Agora. Ou chamo a polícia. Algo no meu tom os convenceu. Um a um, arrastaram os pés até a saída, descendo as escadas como criminosos flagrados. A porta bateu. Fiquei sozinha no meio da minha suíte profanada. Metade das paredes ainda tinha meu cinza azulado. A outra metade, aquele rosa obsceno, como uma cicatriz aberta. As mãos tremiam, mas não havia tempo para desespero. Aqueles pessoas tinham cruzado a linha. E eu sabia, não parariam por aí. Peguei o telefone e liguei para o Pacha, o mestre de obras que tinha feito meu reparo. Morava no bairro ao lado. Pacha, preciso trocar todas as fechaduras. Hoje? É questão de vida ou morte. Enquanto esperava por ele, corri até a loja de materiais. Comprei tinta. A minha tinta. Graças a Deus, tinha guardado o código da cor. Pacha chegou com um ajudante. Trocaram tudo, porta da frente, fundos, garagem, até o portão do quintal. O resto do dia e metade da noite passei com um rolo na mão, repintando cada centímetro daquele rosa grotesco. A raiva era um combustível melhor que café. Às 2 da manhã, meu quarto estava meu novamente. Mas não consegui dormir lá. Mudei-me para a suíte de visitas. Na manhã seguinte, chamei os mesmos amigos que tinham me ajudado na mudança. Juntos, devolveram cada móvel ao seu lugar. E então, fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Liguei para uma empresa de segurança. Quero o pacote completo, câmeras em todo o perímetro, sensores de movimento, alarme em todas as portas e janelas. E acesso remoto pelo celular. Eles vieram no mesmo dia. Até o anoitecer, minha casa estava blindada, câmeras cobrindo cada ângulo, sensores em todos os acessos, sistema ligado diretamente a uma central de monitoramento. E o melhor, tudo no meu telefone. De qualquer lugar do mundo, eu saberia se alguém ousasse pisar onde não era chamado. Pela primeira vez em meses, respirei aliviada. Minha casa estava protegida. Os novos. E se alguém tentasse repetir aquele show de horror rosa, teria provas. A sistema se pagou mais rápido do que eu imaginava. 2 dias depois, estava no escritório, finalizando o projeto do chalé, quando meu telefone vibrou como louco. O aplicativo da segurança disparou, movimento detectado na entrada principal. Tentativa de acesso não autorizado. Alarme, arrombamento em andamento. Meu estômago despencou. Abri a transmissão ao vivo. Na minha porta, estava Artem. Segurando uma chave. A mesma que eu tinha dado à minha mãe. Tentava enfiá-la na fechadura, torcendo-a para os lados, frustrado. Claro que não funcionava, eu tinha trocado todas. Ele olhou ao redor, nervoso, checando se algum vizinho estava observando. Depois, foi até o carro e voltou com uma pé de cabra.
Meus dedos gelaram no celular enquanto eu assistia, incrédula, meu próprio irmão enfiar a ferramenta entre a porta e o batente e forçar a entrada. O alarme berrou. As luzes estroboscópicas das câmeras se acenderam, iluminando-o como um criminoso em flagrante. Artem se assustou, jogou a pé de cabra no chão e correu para o carro como se o diabo perseguisse. Saiu em disparada, quase levando os portões do vizinho junto. Fiquei parada, olhando para a tela. Uma coisa era briga de família. Outra, muito diferente, era tentativa de arrombamento com instrumento de crime. Salvei o vídeo e fui direto para a delegacia. Quero registrar um boletim de ocorrência por tentativa de invasão com arrombamento. Quando mostrei as imagens, o policial levou a sério. Tudo estava lá, o rosto do Artem, a chave, a pé de cabra, a força bruta. Não tem como negar, disse o escrivão. Assinei o BO. Anexei o vídeo. Vão investigar, garantiram. Voltei para casa com um peso no peito. Sim, era a coisa certa. Mas, porra, era meu irmão. Ou, era. Naquele sábado à noite, meu telefone explodiu. Minha mãe ligou aos berros, a voz tão alta que o alto-falante chiava. Alice, o que você fez? A polícia veio aqui. Levaram o Artem. Dizem que você registrou queixa. Ele só estava tentando arrombar minha porta com uma pé de cabra, mãe? Eu tenho o vídeo. Retire o BO agora mesmo. Ela gritava, a voz rasgando o ar como lixa. É seu irmão, Alice. Será que você precisava fazer isso? Será que não, mãe? Será que um irmão precisa invadir a casa da irmã com ferramentas de arrombamento às 3 da manhã? Ela chorava no telefone, me chamando de monstro, de traidora, de tudo que uma mãe em desespero consegue cuspir quando o filho favorito está na delegacia por causa da filha que ousou se defender. Eu retiro a queixa, falei, cortando o drama com uma frieza que me surpreendeu. Mas com condições. Vocês somem da minha vida. Para sempre. Nenhuma visita. Nenhum telefonema às 2 da manhã pedindo só um lugar para dormir. Nenhuma cena de chantagem emocional na porta do meu trabalho. Nada. Silêncio absoluto. Qualquer coisa, Alice, qualquer coisa. Meu pai suplicava entre soluços falsos. Nunca mais, juro. Só tira ele de lá. Até a Vi, que nunca tinha me dirigido a palavra sem um tom de superioridade, agora implorava, Alice, por favor, eu tô grávida, não faz isso com a gente. Grávida. Que conveniente. O Artem, do fundo da cela, prometeu que desapareceria do mapa. Só solta a gente, porra. A gente some. Deixei eles suarem a noite toda. Deixei a ansiedade deles cozinhar em fogo baixo, como um castigo por cada vez que me fizeram sentir culpada por existir. No dia seguinte, assinei a retratação com a mesma caneta que usei para registrar o BO. O Artem saiu ainda com a marca dos algemas nos pulsos, pálido, os olhos fundos de noites mal dormidas. A delegada olhou para mim com um misto de aprovação e pena. Tem certeza, moça? Eu tinha. Eles saíram correndo do distrito como ratos de navio afundando, e desde aquele dia? Nada. Nem um oi no WhatsApp. Nenhum eu só queria saber como você está da minha mãe. 6 meses de paz. 6 meses em que meu endereço não virou ringue, minha caixa de entrada não encheu de cobranças veladas, e minha porta permaneceu minha. Até que, num sábado qualquer, esbarrei na Rita no corredor do supermercado. Minha prima, a única da família que nunca me tratou como lixo. Alice. Ela me abraçou como se fossemos melhores amigas, não parentes que se falavam 2 vezes por ano. Cadê você, sumida? Conta das tuas viagens, do trabalho. Sorri, respondi no automático, enquanto ela enchia o carrinho de iogurtes e biscoitos para as crianças. Até que, entre uma fofoca e outra, soltou, e o Artem? Ouviu falar que tá morando com seus pais agora, né? A Vi tá grávida, coitada. Os dedos dela brincavam com uma caixa de suco. Dizem que tá difícil pra eles. O Artem perdeu o emprego, não acha nada, e com o bebê vindo. Mas seus pais estão ajudando, graças a Deus. Bebê.
Desemprego. Meus pais bancando o resgate de novo. A informação caiu no meu estômago como chumbo. Não por pena, ou não só por pena, mas pela ironia cruel da coisa. Eles tinham um lugar para ficar. Tinham escolhido invadir o meu. Tinham escolhido me tratar como caixa eletrônico com sentimentos. E agora? Agora a conta era dos meus pais. Que bom que estão sendo apoiados, murmurei, empurrando meu carrinho para frente. A Rita deve ter notado o gelo na minha voz, porque mudou de assunto rápido. No caminho para casa, pensei em ligar para minha mãe. Perguntaram como assim? Vi tá grávida e vocês estão bancando tudo? Mas para quê? Eu já sabia a resposta, Alice, é família. A gente não pode deixar na mão. Família. Essa palavra que eles usavam como machado para cortar minhas pernas sempre que eu tentava andar sozinha. Não, eu não ia ligar. Não ia oferecer ajuda. Não ia me sentir culpada. Porque a minha casa continua linda. As paredes, pintadas na cor que eu escolhi. O sofá, comprado depois de meses economizando. A chave, só na minha mão. Eu trabalhei até os ossos doerem para ter isso. Eu mereço isso. E se para eles eu sou a vilã dessa história? Que seja. Vilãs dormem melhor que mártires. Vilãs não acordam com a porta sendo arrombada às 3 horas da manhã. Vilãs não precisam pedir desculpas por existir. Alguns vão dizer que eu deveria perdoar. Que família é sagrada. Que sangue é mais grosso que água. Mas sangue também mancha. E às vezes, a única maneira de limpar a bagunça é cortar a fonte. Eu escolhi me proteger. Eu escolhi minha paz. E se isso me faz egoísta? Então que me chamem de egoísta com orgulho. Porque eu, pelo menos, não vou passar a vida pagando pelos erros dos outros só porque um dia dividimos o mesmo sobrenome.